Oi, meus amores, não liga que eu tô toda descabelada, morrendo de frio. Mas vamos lá, eu vim trazer um vídeo pra vocês agora de títulos de crédito, tá? Direito empresarial. Hoje a gente vai falar então de títulos de crédito. Vim trazer pra vocês hoje a classificação dos títulos de crédito. A gente vai falar de quatro tipos de classificação. A gente vai falar da classificação quanto ao modelo, quanto à estrutura, quanto à emissão e quanto à circulação. Eu vou começar falando da classificação quanto ao modelo, tá? Quanto ao modelo, os títulos de crédito eles podem ser modelo vinculado, ou também chamado de padronizado, ou podem ser modelo não vinculado, também chamado de não padronizado, ou de forma livre, tá? Então, quanto ao modelo do título de crédito, primeiro vamos falar dos modelos vinculados ou modelo padronizado. O que é isso? Modelo vinculado ou padronizado é quando a lei estabelece um modelo para aquele título de crédito, ou seja, o título de crédito vai ter que respeitar o modelo exigido para ele. Ele vai precisar respeitar um padrão, por isso que é chamado de modelo vinculado ou padronizado. Por quê? Tem que respeitar um padrão. Só que não é tipo qualquer padrão, tá? Os títulos de crédito de modelo vinculado são aqueles que têm que, além de respeitar um padrão, eles têm que ser emitidos por uma instituição financeira. Então, por exemplo, a duplicata e o cheque são títulos de crédito de modelo vinculado ou padronizado. Por quê? Porque tem que ser emitidos pela uma instituição financeira, respeitados o padrão lá exigido, certo? Então, por exemplo, um cheque só vai ser cheque se ele for lançado no formulário próprio que é fornecido lá por talão de cheque, né, lá do banco sacado. Então, não adianta eu pegar uma folha de papel e colocar lá o padrão de tudo que exige, todos os requisitos que a lei exige para um cheque, que não vai ter validade. Por quê? Porque ele tem que ser emitido, né? Tem que ser lançado em formulário próprio lá, em talão lá do banco sacado. Então, os títulos de crédito padronizado, que são cheque e duplicata, são aqueles que têm que respeitar um padrão para sua emissão e tem que ser emitido por uma instituição financeira, tá? Então, modelo vinculado é aquele que tem a sua emissão por uma instituição financeira, por isso vinculado, né? E tem um padrão, uma série de regramentos para ser respeitados, ok? Beleza. Então a gente viu que os títulos de crédito eles podem ser, quanto o modelo, quanto a sua forma de emissão, podem ser modelo padronizado ou vinculado, que é, no caso, o cheque e a duplicata mercantil, que tem que ser emitida seguindo um padrão pela instituição financeira, tá? E já os de modelo livre ou não vinculado ou não padronizado, o próprio nome fala, o modelo é livre, é não vinculado, é não padronizado, ou seja, não tem que seguir regra, não tem que seguir um padrão, ele pode ser emitido por qualquer pessoa de qualquer forma, que é como exemplo a nota promissória e a letra de câmbio. Então a nota promissória e a letra de câmbio são títulos de crédito de modelo não vinculado, de modelo livre, de modelo não padronizado, que são aqueles que podem ser emitidos por qualquer pessoa, não precisa ser emitido por instituição financeira, como é o caso do cheque da duplicata, né? Então pode ser a letra de câmbio, a nota promissória, pode ser emitido por qualquer pessoa, e como é modelo livre, pode ser emitido de qualquer forma, ele não tem que seguir um padrão, ok? Beleza. A segunda classificação que a gente vai falar agora é quanto à estrutura, tá? Deixa eu só rapidinho. Não, eu tô gravando o vídeo. Vamos lá. Segunda classificação aí, quanto à estrutura. Quanto à estrutura, os títulos de crédito, eles podem ser de duas formas de estrutura. Eles podem ser ordem de pagamento ou podem ser promessa de pagamento. Vamos falar primeiro da ordem de pagamento. Bom, o próprio nome fala ordem de pagamento, ou seja, é alguém ordenando alguém a pagar. Então, uma ordem de pagamento, o próprio nome fala ordem de pagamento. Eu tenho alguém que está ordenando outra pessoa a pagar uma pessoa. Então, a ordem de pagamento, ela é os títulos de crédito que pertencem à ordem de pagamento,
é aquele título de crédito que o saque cambial, o que é o saque cambial? É a emissão do título de crédito, vai dar origem a três situações distintas, que é o quê? Sacador, sacado e credor ou beneficiário. Então a ordem de pagamento, ela é composta por três sujeitos aí. Pelo sacador, que é quem vai dar a ordem de pagamento, pelo sacado, que é quem vai receber e ter que cumprir a ordem de pagamento, e pelo credor ou beneficiário, que é aquele que vai se beneficiar, que vai receber o pagamento. Então olha só, ordem de pagamento, eu tenho o sacador, que é quem está dando a ordem de pagamento, eu tenho o sacado, que é quem vai receber e ter que cumprir a ordem de pagamento, e eu tenho o credor, que é aquele que vai ser pagado, né, que vai ser beneficiário da ordem de pagamento, beleza? Então é isso, promessa, ordem de pagamento não tem, ordem de pagamento, promessa de pagamento não tem muito segredo não. Ordem de pagamento é o título de crédito que o saque cambial, ou seja, sua emissão, vai dar origem a três sujeitos distintos, que é o sacador, sacado e credor. Sacador dá a ordem, sacado recebe e executa a ordem, e o credor é o beneficiário da ordem. Bom, são títulos de crédito que pertencem à estrutura de ordem de pagamento: o cheque, a duplicata e a letra de câmbio. Então, cheque, duplicata e letra de câmbio tem sacador, sacado e credor, beleza? Ok. Então, por exemplo, a duplicata. O que é duplicata? É o boleto bancário lá, o boleto mercantil. Você vai, por exemplo, faz um contrato de prestação de serviço com a sua faculdade, né? Igual eu lá na UBM. O que vai acontecer? Todo mês eu tenho um boleto, a duplicata, para pagar da faculdade. Aquela duplicata, ela é de modelo vinculado, a gente já viu por que modelo vinculado, porque ela é emitida por uma instituição financeira, então um banco, que é uma instituição financeira, vai emitir aquela duplicata. E a duplicata, ela pertence à ordem de pagamento. Por quê? Porque na duplicata eu tenho o sacador. Quem que é o sacador? É o banco que vai dar a ordem de pagamento. Eu tenho o sacado. Quem que é o sacado? Sou eu, que vou pagar, que vou executar a ordem de pagamento que foi dada pelo banco. E eu tenho o credor ou beneficiário, que é a faculdade, no caso a UBM, que vai receber este pagamento meu. Ok? Beleza. A outra estrutura que a gente tem aí é a promessa de pagamento. É fácil, ó. Promessa de pagamento é o quê? É alguém prometendo pagar outra pessoa. Se é alguém prometendo pagar outra pessoa, por óbvio, eu tenho só dois sujeitos. Porque olha só, na ordem de pagamento é alguém ordenando alguém a pagar a outra pessoa. Ou seja, eu tenho três pessoas. Já na promessa de pagamento é simplesmente alguém prometendo pagar a outra pessoa. Então só tem dois sujeitos, que é quem? É o emitente devedor, também chamado de sacador, que é aquele que vai emitir a promessa de pagamento, que vai dizer eu prometo te pagar, e é o credor ou beneficiário, que é quem vai receber, tá? Então, por exemplo, dentro da promessa de pagamento nós temos a nota promissória. Eu emito uma nota promissória prometendo pagar você lá o valor de R$500. Eu vou ser o emitente devedor, que estou devendo pagar você, e eu emiti o título de crédito, que é a nota promissória, e você é o credor beneficiário, que vai se beneficiar deste pagamento, beleza? Então, só para fechar: ordem de pagamento, cheque, duplicata e letra de câmbio. Promessa de pagamento, só a nota promissória, beleza? Ok. Vamos agora para a classificação quanto à emissão. Bom, quanto à emissão, a gente tem aí a doutrina divide em dois tipos, tá? Mas tem quem fala em três tipos e eu aprendi dessa forma, então vou falar essa forma também, que foi dada em aula. Que é assim: se você for lendo a doutrina, você vai ver que quanto à emissão, a gente tem causais e não causais, tá? Causais seriam aqueles em que só podem ser emitidos para o fato em que a lei exige. Então, os causais são aqueles em que a lei exige que ocorra um fato para a emissão daquele título. Só pode emitir aquele título para o fato em que a lei o atribuiu. Já o não causal é aquele que pode ser emitido para qualquer coisa. O que acontece? A emissão de título de crédito. A gente tem três causas para a emissão do título de crédito. Ou seja, o título de crédito ele pode ser emitido para três causas.
ele pode ser emitido para compra e venda, ele pode ser emitido para prestação de serviço ou ele pode ser emitido para relação entre particulares. Então pode ser emitido para compra e venda, para prestação de serviço e relação entre particulares, tá? O que acontece? Os títulos de crédito causais são aqueles que só podem representar a compra e venda e a prestação de serviço, que seria a duplicata. Eu só posso emitir duplicata para compra e venda e prestação de serviço. Já os não causais são aqueles que podem ser emitidos para qualquer causa, ou seja, eu posso emitir esse título de crédito para representar uma compra e venda, para representar uma prestação de serviço ou mesmo para representar uma relação entre particulares. Ah, quero vender meu celular, posso emitir o título de crédito não causal. Quais são os títulos de crédito não causal? É um cheque e nota promissória. Ah, você quer comprar o celular de mim? Beleza, você pode me pagar com cheque, sem problema nenhum. Beleza? Ah, você pode me pagar com uma nota promissória, sem problema nenhum. Então, os causais seriam aqueles que a lei exige uma causa para sua emissão. Compra e venda e prestação de serviço, é o caso da duplicata. Já os não causais são aqueles em que a lei não exige causa para sua emissão, portanto, podem ser emitidos para qualquer causa. Ou seja, tanto para compra e venda quanto para a compra e venda, quanto para prestação de serviço ou para relação entre particulares, sem problema nenhum, beleza? Ok. Bom, então a doutrina, ela divide, se você pegar os livros, eu usei, né, para esse estudo, até esqueci de falar, eu usei 2 livros, assim, como bibliografia básica. É óbvio que teve estudos complementares, mas como bibliografia básica eu usei um livro que se chama Como se preparar para o exame da ordem, que é uma série de livros, e esse é o volume 8, que é o comercial, ainda tá no título antigo ainda, né, porque agora não é mais comercial, é empresarial, mas enfim. E se chama Como se preparar para o exame da ordem. Eu acho que esse é de 2013, o livro. E tem como autores o Marcelo Hugo da Rocha e o Valdir Ribeiro Santos, eu acho. Um negócio assim. É um livro muito bom, só que assim, é compacto, né? É mais um resumo mesmo. E usei, né, o clássico Fábio Lhoa Coelho, que é o Manual de Direito Comercial, tá? Direito de empresa. E acontece, tanto um quanto o outro só dividiu os títulos de crédito quanto a emissão nos não causais e nos causais. Não causais não tem causa para emissão e causais tem causa para emissão. E aí, tanto um quanto o outro colocou a letra de câmbio como de emissão não causal. Como de emissão não causal? Peraí. Então, tanto um quanto o outro colocou a letra de câmbio como de emissão não causal, que seria emissão para qualquer tipo, né, de coisa. Só que não é bem assim. O meu professor, ele colocou pra gente a letra de câmbio como emissão limitada. E eu entendo esse posicionamento e até acho válido. Por quê? Porque a letra de câmbio ela só pode ser emitida para representar transações entre particulares. Então, vou vender meu celular, posso emitir uma letra de câmbio só entre relações entre particulares. Então, ele colocou ela como de emissão limitada. Por quê? Porque está limitada a representar transações entre particulares, tá? Então coloca aí uma outra classificação, aí fica o seu critério aí, o que você entende, né, como melhor. Mas enfim, eu aprendi dessa forma. A gente tem então, quanto à emissão, os não causais, não tem causa, vai representar os 3 tipos aí, as 3 causas de emissão, que é compra e venda, prestação de serviço e relações entre particulares. Os causais, que a lei exige uma causa, que só pode representar então compra e venda e prestação de serviço, que é a duplicata. E no caso da letra de câmbio, que seria a emissão limitada, que só pode representar transações entre particulares, beleza? Para fechar o vídeo, vamos para a última classificação, que é quanto à circulação. Quanto à circulação, o título de crédito, se você for olhar nas doutrinas, tanto esses 2 livros que eu estou usando, ele classifica assim, ao portador e nominativos. E aí dentro do nominativo ele coloca a ordem e não a ordem. Só que acontece, não foi dessa forma que eu aprendi.
E realmente eu não acho uma boa didática dessa forma. Por quê? Porque se você for pegar, até eu acho que o Fábio Ulloa, acho que ele fala disso, que o título nominativo, ele tem conceito diverso, tá? Diverge o conceito dele. Mas os títulos nominativos, eles seriam aqueles que têm o nome do favorecido, o nome do credor, no registro do emitente. Então, o nome do credor estaria no registro do emitente. Só que a gente não tem títulos, no nosso ordenamento jurídico, a gente não tem títulos onde o nome do credor consta de registro do emitente. Então, não é uma nomenclatura muito legal assim de utilizar, tem um conceito diverso, tá? Então eu vou trabalhar o seguinte com vocês, eu vou trabalhar assim. Quanto à circulação, a gente tem a ordem, não a ordem, ao portador, e vou falar da forma nominativa. Vou começar pela forma nominativa. Nominativa seria aquilo que coloca o nome do credor. E aí, como eu disse pra vocês, nominativos seriam os títulos de crédito que tem o nome do credor registrado, tá? O emitente tem o nome do credor registrado. E aí, para circulação do título de crédito, precisa de atualização nesse registro. Como eu disse, não tem no nosso ordenamento jurídico títulos propriamente aí nominativos, porque não existe no nosso ordenamento jurídico nenhum título que conste o nome do credor no registro do emitente, que para circulação precisa alterar esse registro. Não tem isso no nosso ordenamento jurídico. O que meu professor disse na sala de aula é o seguinte, que as ações, elas seriam nominativas. É só pra gente entender. As ações de uma sociedade, elas seriam nominativas. Por quê? Porque identifica obrigatoriamente o nome do acionista em um registro. E para você passar adiante essa ação, você precisa de uma alteração nesse registro. Então isso seria o nominativo. Só que a gente não tem título de crédito nominativos. Beleza? Mas aí o que a doutrina coloca? A doutrina coloca que os títulos nominativos, não nominativos propriamente dito, porque como eu disse, nominativos propriamente dito seriam aqueles que você tem um registro do nome do credor, né, o registro do emitente do nome do credor, e para circulação precisaria alterar esse registro, mas a doutrina coloca que títulos de crédito nominativos seriam aqueles que identificam o nome do credor. E aí, eles dividem em os nominativos com cláusula à ordem, que seria aquele que identifica o credor e permite a circulação do título de crédito pelo endosso, pela tradição acompanhada de endosso, e os títulos de crédito nominativos com a cláusula não à ordem seriam aqueles que identificam o credor, diz quem é o credor, mas não admite a circulação pela tradição acompanhada de endosso. Então, os títulos de crédito à ordem, eles são aqueles que identificam o credor e se transmitem e circulam através do endosso. E os títulos de crédito não à ordem são aqueles que identificam o credor e transferem-se, ou seja, circulam mediante a cessão civil de crédito. Mais pra frente a gente vai ver diferença, acredito que no próximo vídeo, diferença entre cessão de crédito e endosso. Mas agora o que a gente precisa saber é que a ordem é endosso, não a ordem cessão civil de crédito, beleza? Ok. Para terminar, ao portador. Os títulos de crédito ao portador são aqueles que circulam por mera tradição. Por quê? Porque quem vai ser o credor é quem tá portando o título de crédito, um cheque ao portador. Eu tô ali com um cheque, vou passar esse cheque pra frente. E eu tô ali com um cheque, eu vou ser essa credora e se eu quiser fazer circular esse cheque, vou simplesmente entregá-lo pra você. Beleza? Então, títulos de crédito ao portador é aquele que não identifica o credor, portanto, é credor do título de crédito ao portador, aquele que está portando o título de crédito, que está sobre a posse do título de crédito, está segurando ele aqui, ó. O cheque, que não define o nome do credor, né, é o portador, porque eu tô com o cheque, eu vou fazer o uso dele, eu vou poder fazer circular. E como que eu vou fazer circular esse cheque ao portador? Simplesmente entregando ele pra você. Simples assim, beleza? Então, só pra fazer um remake aqui, a gente viu classificação quanto ao modelo, que pode ser forma
vinculada ou padronizada, que precisa ser emitido por uma instituição financeira, que tem aí o cheque e a duplicata, e a gente viu a forma ou modelo não vinculado, não padronizado, ou forma livre, modelo livre, que é aquele que não tem forma para se obedecer, pode ser emitido por qualquer pessoa, que é letra de câmbio e nota promissória. A gente viu quanto estrutura, ordem de pagamento, que tem sacador, que quem emite a nota de pagamento, sacado, que é quem vai cumprir a ordem de pagamento, e credor beneficiário, que se beneficia pela ordem de pagamento. Vimos, e aí lembrando que a ordem de pagamento, a gente tem aí o cheque e a duplicata. O cheque é duplicata? Não, o cheque, a duplicata e a letra de câmbio. Cheque, duplicata e letra de câmbio são ordem de pagamento. E a nota promissória é promessa de pagamento, que é o quê? Tem aí o emitente devedor, quem promete pagar, e o credor beneficiário, que é quem vai receber o pagamento, se beneficiar pelo pagamento. Vimos ainda classificação quanto à emissão, que temos causal, onde a lei exige causa para sua emissão, ou seja, só pode ser emitido para compra e venda e para prestação de serviço, que é a duplicata. O não causal, lei não exige causa para sua emissão, pode ser emitido tanto para compra e venda, tanto para prestação de serviço, quanto para relação entre particulares, que temos aí o cheque e a letra de câmbio. Não, o cheque e a nota promissória, desculpa. A letra de câmbio, ela se encaixaria na emissão limitada, porque a letra de câmbio ela só pode ser emitida para relação, transações entre particulares, beleza? Ok. Para fechar, vimos quanto à circulação, que tem a ordem, identifica o credor e a sua circulação é feita por meio de tradição acompanhada de endosso, não a ordem, identifica o credor e sua tradição é feita por... e a sua circulação é feita por tradição acompanhada de cessão civil de crédito. E ao portador que não identifica o credor, então vai ser credor quem estiver portando o título de crédito, e a sua circulação é feita por mera tradição. E vimos também sobre a forma nominativa, que é aquela que identifica o credor no registro do emitente. Não temos no nosso código, no nosso ordenamento jurídico em vigor, é um título de crédito de forma nominativa, beleza? Então, até o próximo vídeo, espero ter sido útil. Qualquer coisa, os comentários estão aqui, podem comentar à vontade. Vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato, trocar experiências, materiais, etc. Fica à vontade também para complementar conteúdos, fazendo comentário que quiser aí aos comentários, eu fico muito feliz. E é isso, gente, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida aí, a gente pode estar se ajudando, comunicando, eu acho bem legal. Vou deixar minhas redes sociais também, quem quiser entrar em contato, beleza? Então, até o próximo vídeo, espero ter sido útil pra vocês.